Boa noite, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos e bem-vindes ao primeiro encontro de pesquisa das artes medievais, o EPAM. Meu nome é Flávia Galitati, sou docente do Departamento de História da Arte da Unifesp e faço parte da comissão organizadora deste evento. O Encontro de Pesquisa das Artes Medievais, o EPAM, é organizado pelos participantes do Laboratório de Estudos Medievais, do LEME Unifesp, Núcleo História da Arte, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. É um evento acadêmico dedicado à divulgação científica e criação de espaços de diálogo e reflexão sobre a história da arte medieval e áreas afins, com a finalidade de promover o contato entre pesquisas acadêmicas concluídas ou ainda em desenvolvimento sobre essa temática. Nosso primeiro encontro de pesquisas, do EPAM, tem como tema o medievo artístico revisitado, espaços e transculturalidade sob uma perspectiva multidisciplinar. A transculturalidade envolve o movimento de ideias, objetos e pessoas entre espaços. As trocas transregionais impactam diretamente na construção das experiências, dos saberes e das artes. Estudos recentes sobre as artes medievais têm privilegiado as distintas manifestações resultantes da mobilidade e dos encontros transculturais e transregionais, deslocando as tradicionais categorias da história da arte, como as identidades nacionais, noção do estilo e etc. Este evento multidisciplinar procurará explorar as manifestações ocorridas no longo espaço temporal da Idade Média e também da primeira modernidade. Para essa mesa, eu gostaria de convidar o meu colega de departamento, professor Cássio da Silva Fernandes, para apresentar a nossa palestrante e conferencista, a professora Tamara Quirico. Muito obrigada, Cássio, e muito obrigada, Tamara, por embarcarem nessa viagem junto conosco. É um prazer tê-los aqui. Obrigado, Flávia. Eu é que agradeço a possibilidade de participar desse primeiro encontro de pesquisa das artes medievais, né? É um prazer muito grande estar aqui hoje e participando dessa mesa, mediando e apresentando a minha colega e amiga de longa data, Tamara Quirico, que vai fazer a palestra desta noite. A Tamara Quirico é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade de Estúdio de Pisa. Também realizou pós-doutorado junto à Academia de Belle Arte de Carrara, entre 2019 e 2020. É professora adjunta do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde leciona para os cursos de graduação em História da Arte, em Artes Visuais, junto ao Departamento de Teoria e História da Arte. Também é, no mesmo instituto, na UERJ, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Arte. Ela integrou-se como pesquisadora visitante junto à Escola Normal Superior de Pisa entre dezembro de 2019 e maio de 2020. Atuou como historiadora da arte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Participa do grupo de pesquisa Estudiolo, estudos da história da arte da Antiguidade e a Primeira Época Moderna. É também coordenadora do grupo de trabalho A Epopeia na História da Arte, vinculado ao Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos da Universidade Federal de Sergipe. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Renascimento e da Tradição Clássica, SBER, e do Comitê Brasileiro de História da Arte, o CBHA, onde ocupou a vice-presidência entre 2017 e 2019. A Tamara Quirico é também autora do livro Inferno e Paraíso, as representações do juízo final na pintura toscana do século XIV. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra a Tamara Quirico, e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no evento. Obrigada, Cássio. Eu e meus juízos finais, como sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a Flávia pelo convite. Prazer rever você, ainda que dessa forma virtual, que é o que nos cabe no momento. Eu vou, então, compartilhar a minha tela
para poder começar a apresentação. Eu espero que vocês todos estejam vendo. Espero. Bom, então, como o Cássio falou, né, eu sempre, né, desde a graduação, né, eu estudo representações do juízo final, né, e de alguns anos para cá, eu venho me dedicado também a essas representações aqui nos territórios americanos, né, especialmente nos territórios, né, das antigas colônias espanholas, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco para vocês, né, essas discussões sobre essa circulação de modelos e das funções desse tema dentro, né, do contexto cristão. Né? E as imagens são um elemento essencial, né, no cristianismo, né? Elas foram essenciais nesses processos de conversão e de doutrinação dos povos, né, atuando como esse importante reforço, né, de um discurso religioso, né, reforçando essa fé, né, em uma nova crença e instituindo dogmas religiosos. Né? A partir da difusão do cristianismo nos antigos territórios romanos, que se consolidou posteriormente em diversos outros continentes, nós podemos, de fato, falar em uma arte cristã global, tendo em vista que as imagens foram se tornando cada vez mais importantes para a igreja, seja ela a igreja romana, né, ou a ortodoxa. Pensando em termos globais, esse foi o caso, sem dúvida, durante o estabelecimento do cristianismo na América Espanhola, né, como eu disse, o recorte específico dessa conferência. Também aqui, as imagens foram usadas como uma linguagem visual que difundiu a fé cristã, ajudando no processo de conversão das populações autóctones. E ainda mais importante, talvez, elas se tornaram também um instrumento essencial da conquista, né, dessa consolidação do domínio espanhol nesses territórios. Bom, na América, as ordens religiosas que desembarcaram com as primeiras caravelas tiveram de lidar com populações absolutamente estranhas às tradições culturais da Europa Ocidental. Né, dito de outra forma, elas tiveram que lidar com pessoas que jamais tinham ouvido falar em Cristo, muito menos em cristianismo, e que, além de tudo, não conheciam a língua falada por esses missionários, fosse ela o espanhol ou o latim. É nesse contexto que devemos pensar as imagens religiosas, que se tornaram, por isso, fundamentais para difundir o cristianismo nesses novos territórios. Já Antônio de la Vega escrevia em 1600, por exemplo, que os indígenas se comovem através das pinturas e, com frequência, muito mais do que pelos sermões. Essa ideia, evidentemente, deriva das noções medievais sobre as imagens cristãs, baseadas no clássico adágio presente nas famosas cartas de Gregório Magno, escritas na virada do século VI para o VII, e que pode ser resumido na sentença "A pintura é a escrita dos iletrados". Essas cartas nortearam as principais interpretações sobre as funções das imagens cristãs, sendo reproduzidas com poucas variações ao longo de toda a Idade Média e mesmo posteriormente. Os decretos do Concílio de Trento sobre as imagens, por exemplo, pouco se afastam das ideias originais de Gregório. E, como podemos perceber, essa noção atravessa um oceano e também se consolida nas Américas. Né? Afinal, o Terceiro Concílio de Lima, né, que ocorreu entre 1502 e 1583, reforçou a importância dos decretos tridentinos sobre as imagens, ao recomendar o seu uso para, e aí eu abro aspas, transmitir a palavra de Deus e enfrentar o problema do bem e do mal, como parte fundamental da mudança ética que a conversão dos indígenas requeria. Né? Essa é uma citação do José de Mesa e da Teresa Gisbert. A importância das imagens é continuamente enfatizada em diversos relatos hispano-americanos. Ainda na segunda metade do século XVI, por exemplo, o jesuíta José de Acosta afirmava que, antes das confissões, os indígenas faziam pinturas de seus pecados, de modo a servirem como apoio mnemônico. Em meados do século XVIII, cenas dos tormentos infernais também eram usadas como suporte visual para as meditações que ocorriam
na Casa de Ejercicios Espirituales de Lima, fundada pelos jesuítas especificamente para mulheres crioulas. A menção a pecados e a tormentos infernais não é aleatória e deve ser compreendida dentro de um contexto mais amplo de catequização. Para isso, devemos considerar a importância teológica do juízo final, um dos temas mais relevantes para o cristianismo e que engloba também o inferno e seus castigos. De acordo com o credo definido pelo Concílio de Nicéia em 325, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Onipotente, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Consequência última da paixão, ou seja, do sacrifício de Cristo na cruz, o juízo final encerra a história cristã com a parúzia, o retorno de Cristo no último dia para julgar toda a humanidade. Por sua dimensão teológica, o tema se tornou um dos mais importantes instrumentos de conversão e doutrinação da Igreja. Suas representações possuem uma função social e individual bastante peculiar. Elas deveriam suscitar nos fiéis o temor do julgamento e o destino do homem após a morte, e especialmente após o fim dos tempos. Por conta disso, cenas do juízo final, em geral, incluem a menção ou mesmo a efetiva representação do paraíso e do inferno, ou seja, os destinos eternos do homem após o fim do mundo. Desde o século XIII, nós percebemos uma maior preocupação na sua representação, e a partir do século XIV, essas instâncias ultraterrenas passaram a ser minuciosamente representadas, visando a ênfase das consequências das ações pela eternidade. E foi exatamente essa a minha pesquisa, né, durante o meu doutorado, especificamente em relação à Toscana do século XIV. Bom, devido à sua importância, cenas do juízo final podem ser encontradas em todas as regiões cristianizadas, tanto no Ocidente como nas áreas da Igreja Ortodoxa, e também em limites culturalmente mais distantes. Um exemplo é o afresco pintado pelos monges Ravan Stepanos e Minas entre 1640 e 1655 em Isfahan, no Irã, na Catedral de Van. Dessa forma, não é de estranhar que imagens com o tema tenham sido produzidas também na América, principalmente pinturas decorando o interior de igrejas, não raro englobadas dentro do tema mais amplo das assim chamadas postrimerias, ou seja, os novíssimos da tradição cristã, né? Os destinos póstumos do homem, a morte, o juízo final, o inferno e o paraíso. Na América Espanhola, o tema se tornou um paradigma para o ensino de questões ligadas ao bem e ao mal, dirigido especialmente a pessoas que não conheciam a fé cristã. Esse talvez seja um dos motivos para suas precoces manifestações visuais aqui. Uma das mais antigas pinturas com o tema é o afresco realizado no fim do século XVI ou início do XVII em uma igreja de Tumbaco, na zona rural de Quito, no Equador. Mais de 20 representações feitas entre o fim do século XVI e o início do XIX chegaram até nós, seja isoladas, seja englobadas no tema mais amplo das postrimerias. Parece haver razões muito claras para a popularidade das postrimerias, que se entendem a partir de uma das premissas de Gregório Magno sobre a função didática de imagens religiosas. Seria uma forma de mostrar claramente aos povos autóctones o princípio fundamental do cristianismo, que após a morte virá o julgamento, e a partir dele serão definidos os locais a que se destinarão por toda a eternidade. Para entendermos a importância das representações de inferno e paraíso, precisamos considerar as funções religiosas específicas esperadas para essas cenas. Havia uma convicção de que somente o medo levaria o homem a seguir o caminho da retidão, né, o bom caminho, tornando essencial a descrição minuciosa, especialmente das punições, seja visualmente, seja nos sermões mendicantes
que se tornaram cada vez mais populares nos últimos séculos do medievo, atingindo uma grande massa de fiéis. Os novíssimos, devemos lembrar, eram um dos grandes topoi que os pregadores usavam em seus sermões. Muitos enfatizavam constantemente a necessidade de arrependimento, porque o fim dos dias estaria se aproximando. No século XIV, por exemplo, o dominicano Jacopo Passavante descreveu em detalhes não somente o julgamento final, como especialmente as punições infernais. De certo, existem estreitas interrelações entre esses sermões e as representações visuais do tema. ênfase semelhante, como poderíamos esperar, também era encontrada na América. E citando novamente o mesmo texto de Antônio de la Vega, houve notáveis mudanças e conversões dos indígenas com a meditação sobre o juízo e a glória e as penas dos condenados, que estão pintados pelas paredes dessa igreja e capela, e particularmente sobre as penas e castigos que vícios e pecados dos índios têm no inferno, que estão ali bem desenhados por seus tipos e diferenças. La Vega está se referindo à Capilla de Índios, a capela de Nossa Senhora do Loreto, dos jesuítas, na cidade de Cusco, que era decorada com pinturas do italiano Bernardo Bitti, de quem eu falarei brevemente daqui a pouco. Bom, em qualquer região ou época, portanto, as funções religiosas esperadas de imagens com o tema do juízo final seriam basicamente as mesmas. Nós percebemos, assim, a importância de se ater a uma tradição iconográfica já estabelecida, de modo que a cena e suas significações pudessem ser plenamente compreendidas pelos fiéis. Essas representações, portanto, possuem elementos iconográficos que se repetem. Nem todos esses elementos estarão em todas as cenas, embora alguns tenham que comparecer para se reconhecer o tema do julgamento. A figura mais importante é, claro, o Cristo juiz, que apresenta os estigmas. Outros elementos também são frequentes. Os anjos trombeteiros e os anjos que trazem as arma Christi, os símbolos da paixão de Cristo. Nós temos também a ressurreição dos corpos e o ato do julgamento propriamente dito, representado, em geral, pela pesagem das almas, presidida, quase sempre, por São Miguel. Nós temos também a chamada cena da Deesis, a intercessão da Virgem e de João Batista, colocados um em cada lado do Cristo juiz. E, por fim, nós temos a separação entre eleitos e condenados, que receberão as graças no paraíso e as punições no inferno. Esses elementos são recorrentes nas pinturas europeias do tema do juízo final e, é claro, comparecem também nos exemplos encontrados em território americano, como fica evidente por essa pintura que eu mostro para vocês, que está no Peru, em Puno. Bom, nos modelos hispano-americanos, muitos detalhes indicam claras influências de pinturas europeias nórdicas sobre as representações. Por exemplo, o Cristo com o peito nu, envolto por um tecido que cai do ombro, recobrindo as pernas. Em muitas pinturas, ele está sentado sobre um arco-íris, em algumas, segura ou é ladeado pelo lírio e pela espada. Eu trouxe aqui esses dois exemplos, um do Antônio de Santander, do século XVIII, e um exemplo, um dos mais famosos, do juízo final de Hans Memling. Eu poderia ter trazido outros exemplos, seja aqui da América Espanhola, seja exemplos flamengos, para mostrar essa recorrência dessa forma de representação. Bom, como esses modelos chegaram à América? Nós precisamos considerar que, desde o início da colonização, documenta-se a presença de artistas que atravessavam o Atlântico em busca de trabalho. É o caso dos italianos Bernardo Bitti, o jesuíta Bernardo Bitti,
e Mateu Pérez de Alessio, que emigraram para Lima no fim do século XVI. Os dois pintores permaneceram nas áreas do atual Peru até o fim de suas vidas, em 1610 e 1616, respectivamente. Artistas como eles certamente deixaram suas influências, seja em termos de estilo, como de técnicas ou tipos iconográficos. Né? Eles estabeleceram, de fato, né, se não propriamente escolas, né, mas seguidores, né, que perpetuaram, né, os modelos que eles trouxeram. No entanto, o mais provável é que esses modelos tenham sido introduzidos, em especial, por meio de estampas e gravuras. Sejam essas gravuras trazidas diretamente da Europa ou gravadas já nos ateliês hispano-americanos. Né? Nós temos nos territórios americanos, né, da América Espanhola, né, a presença de prensas desde o século XVI. Né? Em meados do século XVI, nós sabemos da existência de uma prensa em Lima, por exemplo. Bom, no Novo Continente, desde o século XVI, gravuras podiam ser encontradas dentro de livros religiosos ou devocionais. Livros de origem flamenga eram particularmente populares, né? E muitos deles incluíam estampas de alguns dos mais importantes gravadores do período, como Martin de Vos e os irmãos Wierix, né? Jan Hieronymus e Anton Wierix. Como imagens independentes, as gravuras eram afixadas muitas vezes nas paredes, tanto de residências como de igrejas ou outras construções religiosas, e substituíam, em muitos casos, as pinturas murais, né, ou pinturas sobre painéis de madeiras, em locais em que esse tipo de produção não estivesse disponível, né, seja porque seriam caras demais, seja porque as construções ficavam em locais muito isolados, né, e, portanto, né, uma produção feita especificamente para essas construções demorou, né, a serem produzidas. Em não poucos casos, essas gravuras foram os primeiros modelos iconográficos dos temas cristãos para os artistas locais, que poderiam, então, reinterpretar e produzir as suas próprias versões. Artistas se basearem em gravuras europeias para elaborarem seus trabalhos em território americano é questão já consolidada por diversas pesquisas. Representações das postrimerias também seguiriam o mesmo padrão de desenvolvimento. E aí, né, só para deixar muito claro aqui para vocês, né, como nós temos, né, essa clara ascendência, né, quase uma cópia, né, da gravura do Hieronymus Wierix nesse painel, né, produzido pela Escola de Cusco. E, de fato, para diversas das pinturas americanas, já se conseguiu estabelecer não somente o modelo primeiro para sua composição, como também as origens de alguns dos tipos iconográficos nelas presentes. Nós podemos comparar, por exemplo, né, o afresco equatoriano, que eu já mencionei, com uma gravura de Johann Sadler do fim do século XVI, que é parte de uma série sobre o credo cristão e derivada de um desenho perdido de Martin de Vos. Se essa estampa pode ter sido uma das fontes para a representação do Cristo Juiz na pintura equatoriana, e o modelo parece ser claro, devemos ainda considerar outras imagens que reforçam a ideia da circulação de modelos. Por exemplo, o livro de Jerônimo Nadal, Evangelicae Historiae Magnes, publicado em 1607, que tem gravuras que representam o juízo final. E uma delas pode ter influenciado a representação do Cristo Juiz nessa e em outras pinturas hispano-americanas. E aqui eu estou trazendo para vocês esse detalhe dessa gravura, e, novamente, essa aproximação, da pose, do Cristo Juiz, tanto na gravura quanto no afresco equatoriano. E todas essas figurações do Cristo, seja nas pinturas como nas gravuras, são devedoras da representação do Cristo Juiz, pintado por Buonamico Buffalmacco no Campo Santo de Pisa
entre 1336 e 1341, e que foi difundido especialmente pelo modelo consolidado por Fra Angelico nos painéis do juízo final, que hoje permanecem em Roma e particularmente esse em Berlim, em que vocês podem perceber, Angelico representa o Cristo estendendo o braço esquerdo, em vez de destacar o estigma do flanco, como faz Buffalmacco. É esse modelo de Angelico que se consolidará e poderá ser visto em diversas outras obras, mesmo na Europa, né? Então, nós estamos falando aqui de modelos na América, né? Mas também é algo que vai ser muito difundido em pinturas europeias. Existe, porém, uma gravura que é, com toda probabilidade, a fonte primeira de inspiração para as mais importantes pinturas das postrimerias encontradas na América Espanhola, a gravura de Philippe Thomassin, publicada em 1606. Podemos perceber como esse trabalho propõe a divisão da cena do juízo em 3 registros, que foram separados e adaptados pelos artistas, né, aqui na América, às postrimerias, destacando-se, né, acho que é muito evidente aqui, a grande boca do inferno no extremo inferior direito da composição, né, um tema de origem evidentemente medieval e reproduzida com poucas variações em quase todas as pinturas hispano-americanas. Então, nós podemos ver aqui, né, eu estou trazendo aqui esses 3 exemplos da boca do inferno, né, sempre nessa mesma posição. Também se sobressai a roda dos suplícios, que é um tipo iconográfico que nós raramente vemos em modelos europeus, porém bastante usual nos exemplos hispano-americanos, de certo popularizada a partir da gravura de Thomassin. Nós podemos destacar também a cruz sustentada por São Francisco logo abaixo do Cristo Juiz, que nós não temos nas pinturas europeias, mas que está igualmente presente em muitas dessas pinturas hispano-americanas. Então, nós temos aqui, né, esse pintor anônimo, novamente, né, essa pintura da Escola de Cusco, o painel de Antônio de Santander, essa pintura, né, aqui também o Tadeu Escalante, né, e aqui eu trago, né, em destaque esses vários franciscos, né, e a gravura, o detalhe da gravura de Thomassin ali, né, como esse modelo primeiro. Bom, nas pinturas com o tema do juízo final, nós encontramos também a alusão à entrada do paraíso do lado oposto ao do ingresso do inferno, né, com a já apresentada boca. A alusão ao paraíso através dos portões ou muros de uma cidade, para onde se dirigem os eleitos, é talvez o modo mais sintético e, por isso, bastante difundido na arte europeia. É uma iconografia que claramente evoca a Jerusalém Celeste descrita no livro do Apocalipse, né, bem como a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Nessa iconografia, encontramos com alguma frequência um anjo ou mesmo São Pedro em frente aos portões, aguardando os eleitos. E aqui eu trouxe esse painel do Guido da Siena, do fim do século XIII, né, em que vocês podem ver ali destacado a entrada, né, do paraíso, São Pedro recebendo esses eleitos, né, e aqui, novamente, né, o painel de Hans Memling, né, com esse painel lateral, com essa belíssima entrada, né, da Jerusalém Celeste, né, novamente com São Pedro ali recebendo, né, a galera chegando ao paraíso. Bom, Thomassin representa a entrada para o paraíso como uma grande torre, do lado esquerdo da imagem, assim como nós vemos nos modelos hispano-americanos. Na gravura, não somente São Pedro, como também São Paulo aguarda os eleitos de cada lado da torre. Nas pinturas americanas, há claras simplificações e reinterpretações, seja no formato da torre ou na inclusão de Pedro e Paulo, que às vezes são substituídos por anjos. No entanto, é visualmente evidente, analisando a composição das cenas como um todo, que a gravura de Thomassin
foi o modelo primeiro, né, para essas pinturas. Como essas cenas, em sua maioria, buscavam a conversão das populações autóctones, elas precisavam ser bastante diretas, indicando de forma clara os temas e seus tipos iconográficos, de modo que eles pudessem ser facilmente reconhecíveis. Além do mais, houve adaptações nas postrimerias americanas e particularidades encontradas, né, e particularidades nessas imagens encontradas em território americano, visando possivelmente não somente a um maior didatismo, como também a que elas cumprissem de modo adequado as suas funções religiosas. É nesse sentido que nós devemos pensar, por exemplo, na figuração do purgatório nessas cenas, que raramente está presente nas imagens europeias do tema, mas que comparece na gravura de Thomassin. De fato, o purgatório surge somente em pinturas do século XV com o tema do juízo final, mas nunca se difundiu efetivamente na Europa. Nós temos algumas exceções, como o afresco da Igreja da Santissima Annunziata, em Sant'Agata dei Goti, no sul da Itália, né, uma cidade ali da Campania, relativamente próxima a Nápoles. E aqui nós temos duas cenas, que são essas que eu estou destacando, que se referem ao purgatório. Do lado direito do afresco, algumas almas são resgatadas por anjos em um buraco cheio de águas. Não se trata da ressurreição dos corpos, tendo em vista que essas figuras são claramente identificadas por seus pecados. Nem são os condenados, como indica a atitude de oração de todos eles. A outra cena está logo acima da porta de entrada, em uma área, infelizmente, bastante danificada do afresco. Aqui, há pequenas almas sendo recebidas por anjos. Novamente, nós não confundimos essa cena pela cena da ressurreição, que é representada mais acima à esquerda, porque há uma inscrição claramente relacionando essa cena aos sufrágios pelos mortos, né, que é esse escrito em branco que nós temos ali ao lado dos anjos, promissas pro elemosina. Na Europa, a iconografia do purgatório se populariza exatamente no contexto dos debates sobre a economia da salvação. Na América Espanhola, por outro lado, sua inclusão nas postrimerias se deve provavelmente a questões didáticas, conforme comentamos. As pinturas americanas representam o purgatório como uma caverna em chamas, onde as almas, em gesto de oração, são resgatadas do fogo por anjos. Então, aqui, né, eu vou repetindo nessas mesmas imagens para poder destacar para vocês, né, esses tipos iconográficos. Né? Aqui, né, um apanhado, né, de todos esses detalhes do purgatório. Né? A exceção a essas pinturas, né, como nós já mostramos anteriormente, é o afresco equatoriano, que mescla uma composição simplificada do juízo final na parte superior, né? E aí nós temos, né, aqui os anjos trombeteiros, né, e a cena da Deesis, né, a Virgem e São João, né, ao lado do Cristo Juiz, né? E na parte inferior nós temos efetivamente essa representação do purgatório, onde as almas, né, nessa área em chamas, buscam o perdão do Cristo Juiz. Essa mesma busca pela conversão dos povos autóctones pode explicar o fato de que ao menos uma pintura, né, e é o painel do juízo final pintado por Melchor Pérez de Holguín em 1708 para a igreja de São Lourenço, em Potosí, na Bolívia, né, essa pintura inclui a representação do limbo, né, que eu destaquei ali, que igualmente está ausente nos modelos europeus. Bom, se uma premissa teológica fundamental do juízo final é de que o purgatório e o limbo deixarão de existir, né, uma vez que, ao contrário do paraíso e do inferno, eles são instâncias temporárias de punição e espera,
parece aceitável a sua representação visual para enfatizar, né, o primeiro, a possibilidade de remissão dos pecados após a morte, o segundo, a noção de que os inocentes, né, e aqui vocês reparem, né, como que no limbo nós temos crianças, né, bebês sendo representados, então esses inocentes não poderiam ser condenados por morrerem em pecado ou sem o batismo. E isso é especialmente importante para um grupo ainda pouco habituado às doutrinas cristãs, como eram os autóctones americanos. Essa interpretação visual das doutrinas pode explicar também a popularidade da pesagem das almas nessas pinturas, cujo modelo iconográfico também é a gravura de Thomas Sand, né? Embora a gente perceba, né, uma maior liberdade nos modos de representar São Miguel, e nós podemos, inclusive, identificar, né, outras origens, né, em termos, né, da composição, da pose de São Miguel, né, essa origem em outras pinturas europeias. Bom, né, como eu falei, a pesagem das almas tem grande importância na educação e na doutrinação dos fiéis, porque, em termos iconográficos, o fiel pode ver o momento em que sua sorte eterna está sendo determinada, em que suas ações estão sendo literalmente pesadas e julgadas. Bom, nós podemos perceber, então, que, com frequência, esses pintores americanos, né, e aí nós estamos falando, né, muitas vezes, né, de pintores locais, né, seja próprios indígenas, né, ou mestiços, né, como esses artistas, eles reelaboraram modelos europeus de modo a inserir elementos referentes a seu próprio contexto religioso e social, que se ligam à própria cristianização da região. Um exemplo não ligado ao tema do julgamento, né, mas que eu achei bastante significativo e eu quis trazer aqui para vocês. Nós temos a cena do batismo de Cristo na igreja de San Miguel Arcángel de Pitumarca, em Cusco. E essa cena insere uma clara figuração do lago Titicaca, né, que seria claramente, perfeitamente identificável, né, por qualquer habitante ali daquela região. Então, essa pintura mescla essa paisagem real da região a essa nova mitologia cristã. Eu, infelizmente, não consegui localizar uma boa reprodução dessa cena para poder trazer aqui para vocês, né, que, inclusive, é um grande problema, né, para quem trabalha com essas pinturas, né, a dificuldade de localizarmos boas imagens. Enfim. Bom, passando agora, mais especificamente, a exemplos das postrimerias, essas pinturas incluem personagens de todas as origens étnicas e classes sociais, de modo a enfatizar visualmente a noção de que o julgamento se dará para todos. Então, nós podemos ver índios, negros, brancos, mestiços, religiosos, nobres, né, todas as classes sociais e todos os tipos étnicos. A ênfase nos indígenas, que são facilmente reconhecíveis por seus traços físicos e pela indumentária que vestem, é uma questão essencial para os temas das postrimerias, né? Para o adequado cumprimento das funções religiosas esperadas, é fundamental que haja a possibilidade de que o fiel se reconheça como uma das figuras nas cenas, projetando-se entre os eleitos que se dirigem ao paraíso ou entre os réprobos, os condenados, encaminhados para o inferno. A particularização dos traços étnicos é, sem dúvida, uma maneira bastante eficiente de se alcançar isso. A demonologia, né, eu acho que também é importante destacar, foi usada com frequência, né, para mostrar as diferenças entre o cristianismo e as religiões pré-hispânicas. Né? Então, os povos autóctones adoravam o demônio sob a forma de seus deuses tradicionais. Então, no século XVII, por exemplo, os espanhóis lutaram duramente contra práticas consideradas idolátricas
que se reflete em algumas cenas. Nas postrimerias da igreja de Caquiavirí, na Bolívia, nós podemos ver, na cena da boa e a má morte, um demônio alado carregando um quero, um recipiente inca em madeira usado em cerimônias religiosas. A pintura claramente relaciona esses ritos antigos a idolatrias demoníacas, que, sem dúvida, levariam ao inferno. Outro exemplo, e eu volto aqui às postrimerias pintadas em 1684 por José López de los Rios para a igreja de Puerto Mayor, em Carabuco, também na Bolívia, nós podemos ver na cena do inferno mulheres indígenas oferecendo os seus queros para um demônio, enquanto outro demônio, com alguns homens, toca instrumentos relacionados ao movimento conhecido como Takiyonkoi. Esse movimento se desenvolveu ainda no século XVI, então foi um movimento feito pelos povos autóctones, e era uma forma de oposição tanto à conquista espanhola como à expansão do cristianismo nessa região. Portanto, aqueles que não reconheciam o Deus cristão ou a nova ordem estabelecida pela coroa espanhola estariam certamente condenados às punições eternas no inferno. A mensagem nas duas séries, assim, é clara. Não é por acaso que boa parte das séries que eu mostrei aqui para vocês foram pintadas em pueblos indígenas ou em igrejas construídas especificamente para esse público. A ênfase estava na conversão desses novos fiéis, desses novos espectadores. Como eu disse, a mensagem é clara e se liga não somente à religião, mas também à dominação social. Então, mesmo após a conversão da maior parte dos autóctones, a coroa espanhola e autoridades eclesiásticas ainda viam indígenas idólatras, digamos assim, como uma ameaça à ordem social na América. E, por isso, estendiam o processo de evangelização de forma indefinida. Então, a ideia de uma população ainda precisando de conversão justificava a presença espanhola na América, por meio do patronato régio, que dava à Espanha o controle da igreja no Novo Mundo. Assim, podemos constatar que, independente de área geográfica ou cultural, ou época, representações visuais do juízo final, seja isoladas, seja parte como parte de um ciclo mais amplo, como o das postrimerias, essas imagens buscavam cumprir os mesmos objetivos fundamentais: a conversão, a catequização e a doutrinação dos povos, quaisquer que sejam esses povos, enfatizando particularidades inerentes a cada cultura ou sociedade que as produziu. Nos casos específicos que nós vimos aqui, também tiveram grande importância nesse processo da conquista da coroa espanhola. Essas funções religiosas e sociais explicam por que essas pinturas, embora bastante imaginativas, possuíam aspectos iconográficos frequentemente inspirados na realidade, como punições ou objetos usados em ritos antigos ou no cotidiano dos povos. E eu queria terminar essa apresentação mostrando um detalhe particularmente simpático nesse painel do Diego Quispe-Tito e que mostra, de forma evidente, a circulação de modelos entre o Velho e o Novo Mundo. Então, vocês percebam aqui que nesse painel, é um painel, a gente tem o julgamento em cima, a entrada do paraíso marcado ali pela torre, e aqui na parte inferior, na extremidade inferior, a representação do inferno com a boca ali no canto inferior. O que eu quero mostrar para vocês é a barca de Caronte na entrada dessa boca, que eu acho que não preciso enfatizar, mas a gente mostra,
claramente inspirada, copiada, né? Nós quase podemos dizer, claramente adaptada do modelo de Michelangelo na Capela Sistina. Né? Eu não conheço, não vi, né, alguma gravura do Juízo Final do Michelangelo circulando aqui na América nesse período, né, mas, evidentemente, né, essa circulação de modelos, né, ocorria circulação de modelos e circulação de artistas, né, que, portanto, difundiam, né, esses modelos pictóricos. Né? E aí, falando de circulação, nós temos também essa circulação de um modelo de religiosidade, né, que vem, né, da Europa para a América, né, e consolida esse papel das imagens aqui nas Américas. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Né? Muito obrigada. Muito obrigada, Tamara. Vou chamar o Cássio. Cadê o Cássio? Cássio está aqui. Tamara, muito obrigado pela apresentação, pela palestra instigante. Né? Certamente vão ter questões, conversa. Não é? Eu abro, não é, o debate aos que estão nos acompanhando. Não é? Aguardo as informações do chat. Enquanto as pessoas vão formulando e vão mostrando e vão apresentando lá os seus comentários ou dúvidas, eu gostaria de fazer primeiro, assim, dizer que muito fascinante esse tema, não é? Por vários motivos, tanto por conta da própria circulação da Europa para os vice-reinos, né? Quanto propriamente pela formação desse universo latino-americano, hispano-americano, né? Eu queria te perguntar uma coisa, enquanto, não é, o chat está iniciando ali o seu funcionamento. Eu gostaria de te perguntar inicialmente se você tem notícia da atuação de indígenas, não é, como ajudantes dos artistas, sejam esses artistas tanto europeus quanto propriamente formados na América Hispânica, se há documentação, não é, que você tenha pesquisado que possa indicar a participação desses indígenas na formação dessas iconografias e na execução propriamente, né, das obras. Assim, nós temos, né, na verdade, né, nós semana passada estávamos discutindo um texto justamente no nosso curso da pós-graduação, e a autora falava que a documentação propriamente é difícil de se encontrar, mas nós temos, por exemplo, um registro de uma decoração de uma igreja na Bolívia, talvez, eu não me lembro agora onde, em que você tem o registro de um pagamento, né, ou de que você tem uma grande compra de folhas de coca, né, porque então nós sabemos que indígenas participaram, né, na decoração dessa igreja, porque você não tem um pagamento em dinheiro, né, para esses povos, né? O pagamento, digamos assim, era feito através dessas folhas de coca, né? Mas sim, esses artistas locais, né, esses indígenas, né, eles muitas vezes vão ser os responsáveis pela decoração dessas pinturas, né? E esses indígenas também circulavam pelos territórios, né? Levando e difundindo esses modelos. Então, sim, eles de fato participavam. Certo. Obrigado, Tamara. Aqui surgiu uma pergunta, a Priscila Rise. Ela pergunta se é possível, se possível, poderia falar mais do concílio no Peru? O Concílio de Lima, esse terceiro Concílio de Lima, ele foi organizado, o objetivo dele foi organizar
estruturar a Igreja Católica, né, nos territórios hispano-americanos, né? Então, né, ele dá essa estrutura, né, a igreja, né, nos territórios da América Espanhola, e é isso, e aí ele vai reforçar, né, essa importância, né, das imagens, ele está quase que espelhando, né, de certa maneira, em alguns aspectos, né, especialmente em relação às imagens, ele de fato espelha, né, os decretos do Concílio de Trento em 1563, mas é basicamente isso, é para organizar essa estrutura da igreja nos territórios da América Espanhola. Obrigado. Alguém mais? Alguma questão? Eu tenho aqui as minhas, mas vou guardando. A Flávia está entrando na... Eu tenho uma, Tamara. Tamara, você trouxe aqui uma imagem que me chacoalhou bastante, que é o juízo final do Hans Memling. Né? Na minha leitura, o que acontece? Há um modelo circulando pelas Américas muito anterior às gravuras dos Wierix, né? E eu acho que isso é bastante interessante porque a gente tem um pintor alemão do Reno que foi para Flandres, portanto já levou consigo uma formação alemã, digamos assim, né? Se miscuiu no meio, então, daqueles, enfim, do cenário artístico de Flandres, e, de alguma maneira, essa imagem foi parar numa gravura ou foi copiada em outro quadro e veio parar aqui. Então, eu acho interessante porque existem outros modelos, como você falou, circulando. Né? A historiografia, ela privilegiou ou só teve acesso, porque tem isso também, a gente precisa procurar aquilo que a gente não tem acesso, né? Tem que fazer uma grande arqueologia, ela privilegiou essas gravuras flamengas já do século XVI, né? Enquanto que a gente tem uma imagem do final do XV. Né? E isso, para mim, foi assim, foi maravilhoso ver isso, porque traz novas possibilidades de pesquisa, né? Para essa circulação desses modelos. Né? E aí eu fico perguntando também se, além da imagem das bocas dos infernos italianos, se de repente não circulou por aqui também algum tipo de boca do inferno, como nós temos no túmulo da Inês de Castro, que também tem um juízo final lá com aquela boca, né? Sim. Mas, enfim, é só isso. Eu vou até me retirar aqui para parar de falar. Obrigada. Eu realmente não sei, mas eu acho que é isso que você falou, né? Que é muito interessante como você tem modelos muito anteriores, né? É isso. Claro que eu puxo a brasa para minha sardinha na hora que eu vi, né, aquele Cristo Juiz, que evidentemente me levou ao Bufalmaco em Pisa, que para mim é o grande modelo, né? Que vai ser reinterpretado, né? E vai ser o tipo, a forma mais comum de se representar o Cristo, né, a partir de então, né, a partir de 1336, 1341. Né? Então, a gente está ali no século XIV, né, esse modelo que é perpetuado, né, nessas pinturas aqui na América no século XIX, né, e que tem uma origem lá no século XIV. Pois é, Tamara, nesse sentido, assim, é que me chama a atenção, não é? Uma outra coisa. Né, você explicou muito bem, né, como se deu essa circulação, né? As gravuras, os próprios artistas. Você fala de dois artistas italianos, né, que foram para o Peru. Você tem notícia da circulação interna de artistas, sejam europeus ou locais, que tenham, né, atuado nos vice-reinos, né, como uma circulação mesmo interior aí? Sim, não, a gente sabe, acho que tanto o Bernardo Bitti quanto o Matheus de Alessio, eles circulam, né, pelos territórios, né, do atual Peru, né, e aí acabam voltando para Lima. Mas sim, você tem uma documentação dessa circulação interna desses artistas, né, que é isso, né, reforçando ainda mais essa circularidade, né, e essa difusão, né, de modelos e de escolas, e que aí os indígenas vão, né, os locais vão reinterpretar. Surgiu uma pergunta aqui, né, Daniel Castro,
Ele diz assim, Tamara, ele diz assim, achei muito interessante a representação de Francisco com a cruz. Você poderia comentar mais sobre? Tens conhecimento da presença dos franciscanos na América Espanhola? Foram tão presentes como no Brasil? Sim, não, a gente tem desde o início, né, os mendicantes franciscanos e dominicanos, né, estão entre as primeiras ordens que chegam na América, né, espanhola também, né, e tem uma pintura, deixa eu ver se agora eu localizo a pintura, pelo menos para eu falar o nome para vocês, que eu não vou conseguir mostrar, em que você tem no paraíso, né, as ordens religiosas, né, mostradas quase como exército, né, enfileirados. Então, nós conseguimos identificar franciscanos, dominicanos, agostinianos, se não me engano. Né? Então, nós temos, né, essas ordens mendicantes aqui também com uma atuação, né, muito forte na América, com certeza. Né? A representação do Francisco é isso, é derivada do modelo do Thomas Sand. Né? Acho que a questão primeira é por que o Thomas Sand, né, fez. Né? Mas o fato do Francisco, se manter a representação do Francisco, né, evidentemente mostra a importância desse santo aqui também nos territórios americanos. Eu vou fazer uma pergunta enquanto o chat se movimenta lá. É sobre a historiografia. Você mencionou a Teresa Gisbert, não é? A Teresa Gisbert talvez seja, não é, a pioneira nos anos 80 ainda, não é? Nos anos 1980, trabalhando com esse tema. Como que você observa esse desenvolvimento a partir daí? Não é? E hoje, quer dizer, na atualidade, esse tema tem ganhado uma importância muito grande, não é? Você acha que a Teresa Gisbert é mesmo a iniciadora desse processo? E como que você observa a historiografia hoje, não é, nesse tema, entre as relações de temas e iconografias europeias no mundo hispano-americano, né? A Teresa Gisbert, né, e o José de Mesa, de fato, talvez tenham sido assim, alguns pioneiros, né, nesse estudo. Né? Nós temos agora uma nova geração de pesquisadores, né? Eu estava até procurando aqui, porque eu estava exatamente com esse livro da Ananda Cohen Soares, né, que é uma professora nos Estados Unidos, esqueci qual é a universidade dela, né, e temos outros pesquisadores, né, bastante ativos, né, esse artigo né, que eu citei para você, que nós estávamos discutindo semana passada, é um artigo, inclusive, uma aluna minha, uma doutoranda, Letícia Santos, né, trouxe, é um artigo de 2019, né, então, né, especialmente assim, a Letícia Santos talvez possa falar disso muito melhor do que eu, né, desses novos autores, dessa nova geração, né, de especialistas nessa arte e nessa produção, né, mas que, de fato, né, isso tem despertado um grande interesse, né, e aí nós temos bons pesquisadores, né, que estão trazendo novas contribuições e estão indo além, né, do que a Teresa Gisbert e o José de Mesa fizeram, né, não desmerecendo o trabalho deles, né, em absoluto, né, mas como nós temos, de fato, novos olhares, né, nessa nova historiografia. Né? Esse livro da Ananda é de 2016, né? Então nós temos novos artigos, né, uma nova produção sendo feita que é muito interessante. Pois é, agora surgiu aqui mais uma questão. O Marcos Jardim, ele escreve assim: boa noite a todos. Creio que essas representações no Peru, especificamente em Cusco, são numerosas e bem representativas da participação de artistas autóctones na composição das obras, inclusive introduzindo elementos de sua própria cultura como um animal característico chamado cuy, em uma pintura da Santa Ceia. É isso, nessa importância de você trazer essas imagens para uma realidade local.
né? Isso não é essa ideia dessa circulação que eu estou falando, das funções dessas imagens. Você fazia isso na Europa, né? A gente pega as pinturas de inferno italianas, né? Ali toscanas, que foram os modelos que eu estudei, né? Nós temos elementos do cotidiano, então os instrumentos, né, que são utilizados nas torturas, né? O afresco de Sant'Agata dei Goti, ele é maravilhoso, porque ele coloca um banqueiro no inferno, um juiz no inferno, né? Então, você tem esses elementos da realidade local. Se eu fazia isso na Itália, por que eu não vou fazer, né, com mais força ainda nesses territórios, né? Eu tenho que permitir que esses novos, né, esses neófitos, se identifiquem com essas cenas, seja porque, né, personagens parecidas com eles estão sendo representadas, seja porque os elementos que encontramos nessas cenas são elementos que dizem respeito à minha realidade, né? Então, até uma vez eu levantei a hipótese, puxa vida, essa popularidade da Boca do Inferno também não pode ser por eu associar, talvez, a boca de uma fera, né, de uma onça ou algum outro animal, né, que existisse. Enfim, você está trazendo isso sempre para a realidade local, né? Eu faço isso na Europa, vou fazer isso na América também, né? Então, esse animalzinho, eu acho que para mim é um claro indício, né, dessa questão também. Ele diz que o Marco Jardim diz que esse cuy é um animalzinho que lembra um porquinho da Índia, né? A Flávia te faz a seguinte pergunta: Tamara, você tem notícia de pinturas do juízo final nos outros vice-reinos, Granada, Nova Espanha? Tem. Se não me engano, nós encontramos essas pinturas, né, ao longo de todo o território espanhol aqui na América. Então, é, de fato, um tema bastante, né, bastante popular nos territórios hispano-americanos. Posso fazer mais uma pergunta? Você pode tudo. Não, você ficou falando dessa boca desse animal. Eu não sei, eu me lembrei das representações do Jonas nos sarcófagos romanos, né? E daquele grande peixe, que na verdade no Velho Testamento não é uma baleia, é um grande peixe, né? Aí você falou isso agora, eu fiquei pensando um pouco nisso, talvez não pudesse ser uma recuperação de uma iconografia tão antiga, né, e tão presente entre os primeiros cristãos, daquela passagem, então, da Antiguidade Tardia para o cristianismo, né? Mas é só uma loucura. Não, mas sem dúvida. É isso, né? São os temas que vão se perpetuando e se repetindo e sendo reinterpretados, né? E adaptados a essas realidades, né? Então, sim. No chat, Flávia. Bom, não sei se Flávia quer ainda comentar. Não, imagina, a gente ficaria aqui a noite inteira falando desses... Falando de juízo final, a gente vai vir a madrugada. Gente, eu amo. Acho que não temos mais nenhuma, né? Cássio, você tem alguma pergunta ainda? Como você falou? Se você ainda tem mais uma pergunta, se Tamara quer fazer mais algum comentário final. Então, eu estou feliz. Eu quero agradecer muito, então, a presença da Tamara Quirico, né, com esse tema fascinante, e agradecer mais uma vez, então, a presença de todos, né? Flávia, dar os parabéns pelo evento, né, e dizer que estou muito feliz de ter participado. Peraí que surgiu uma coisa aqui agora, antes da gente encerrar. Priscila Rise pergunta assim: Tamara, pode-se dizer que essa circulação dos artistas seria, em grande medida, orientada pela Igreja e com a finalidade de difundir aquele sentido global comentado? Nesse sentido, tanto o concílio como a prensa no Peru teriam um grande peso para os modelos dos outros países, certo?
outros países daqui da América, isso que não ficou claro, mas sim, evidentemente, né, essa circulação desses pintores, né, tem essa ideia, né, da difusão dos modelos, né, evidentemente eles vão trabalhar onde essas igrejas estão sendo construídas, né, como eu comentei, não é por acaso que muitas dessas igrejas onde nós encontramos essas pinturas são igrejas destinadas a esses povos locais. Então, as igrejas feitas para espanhóis ou descendentes, né, ou brancos, né, não vão precisar ter, né, essas pinturas, ou pelo menos não essa ênfase tão grande nessas pinturas. Então, não sei se eu te respondi. Certamente. Da América, ela diz, sim, da América, era isso mesmo. Né? Sim. Bom, Tamara, muito obrigado pela presença mais uma vez. Agradeço muito também a possibilidade de estar aqui, de ter ouvido, ter participado. Foi uma noite muito agradável e um tema fascinante. Obrigado pela participação. Eu agradeço imensamente o convite também. Infelizmente, ainda virtual. Quem sabe em breve a gente não consiga. No segundo EPAM, a gente não faça presencial. Com certeza. O segundo EPAM vai ser presencial e não vai ser em outubro. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Eu queria agradecer demais a presença da Tamara. Eu sei que a Tamara abriu um espaço na agenda, exatamente porque nós estamos todos envolvidos em vários eventos nessa semana e na próxima. Então, muito obrigada, Tamara, por isso. Sempre é muito bom ouvir você falar. Queria agradecer também ao Cássio, a quem eu convidei, assim, semana passada, também abriu um espaço na agenda para estar aqui conosco. Muito obrigada, Cássio. E queria agradecer também a nossa audiência aqui, enfim. Esse evento, essa palestra da professora Tamara vai ficar disponível no site, quer dizer, no YouTube, nos canais de YouTube da Unifesp, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp, e também da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, onde nós estamos lotados. E eu também queria aproveitar para convidar os ouvintes para seguir a programação amanhã. Nós temos, às 14 horas, uma palestra com o professor Pablo Castro, da Universidade Alberto Hurtado e da Universidade de Santiago do Chile, que vai falar sobre circulação e percepção de objetos exóticos e cultura material nos livros de viagens medievais, rarezas, maravilhas e imaginários das cidades do Oriente. E, em seguida, né, um pouquinho depois, nós temos uma mesa, que é a mesa 3, com 3 apresentações, uma sobre o medievo imaginado, neomedievalismo em jogos digitais, a relação artista e autor, ilustrações para Ivan Ioé, e o movimento Arts and Crafts, alguns apontamentos artísticos. Né? Enfim, então só chamando para amanhã, e eu queria agradecer também a Júlia, ao Sérgio, que estão aqui, enfim, todos os organizadores. Então, a gente fala tchau agora, mas vocês não saiam da tela, tá bem? Eu vou só desligar a transmissão. Obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite.